Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas delas se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram.
Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluias. Em Eclesiastes capítulo 1, versículos 9 e 10, Salomão diz assim: o que haverá de novo? Porque tudo o que acontece já aconteceu e acontecerá. Nós vemos os povos perplexos, nós vemos as nações pasmas, os homens engravatados, que com uma assinatura ou no apertar de botão solta uma bomba e destrói o mundo. Eles estão com medo de um vírus. O medo tem tomado pânico e não há alguém que saiba o que fazer. Mas precisamos nesse momento voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Isso aqui é um manual de vida. Isso aqui é fonte de sabedoria. Isso aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia diz que num tempo passado, o rei Josafá tinha feito o que era certo, prosperou, Deus o abençoou. Só que chegou uma notícia ruim. 3 povos, 3 exércitos estão vindo por aí contra você. Maior, toma cuidado porque já está perto. Toma cuidado porque já está chegando às portas. Parece que é como nos dias de hoje. As notícias se aglomerando em redes sociais, em televisão, em rádio. Se não bastasse para assustar, gera o pânico dizendo: está perto. Josafá teve medo. Nós temos uma estrutura humana. O medo pode até bater a porta. Nós só não podemos nos mover por medo. É tempo de nos movermos em fé. Josafá teve medo, e ele não mandou botar exército nas fronteiras. Josafá teve medo, e não saiu fazendo ações militares. Josafá teve medo, e a Bíblia diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Porque tem batalha que não é cavalo que salva. Tem batalha que não é exército que traz livramento. Tem batalha que não é hospital que vai trazer a cura. Tem batalhas que o socorro só pode vir do alto. Por isso Davi diz: eleva os olhos para os montes. De onde pode vir? Só pode vir do Senhor. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele reúne todo mundo. É hora de reunir todo mundo. É hora de botar criança para orar. É hora de botar jovem para jejuar. É hora de botar idoso para dobrar joelho no chão. Todo mundo foi buscar socorro. É hora de buscar socorro de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 46 que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Começaram a buscar ao Senhor. E Josafá vai orar. E Josafá bota o povo para jejuar. E na oração de Josafá ele diz assim: o teu poder, quem pode resistir ao teu poder?
Um gigante está vindo contra Davi. Golias começa a ameaçar Davi, olho no olho de Davi. Davi olha para ele e diz assim: quem é você diante daquele lá? Traga a batalha para Deus. Chame Deus para essa peleja. Chame Deus para essa epidemia. Chame o socorro de Deus diante deste pânico. O grande poder. E ele disse assim: Senhor, tem uma promessa. Tem uma promessa que se a gente orar nessa casa, o Senhor dá um jeito. Irmão, eu acho tremendo o que Josafá fala no final, porque expressa um pouco o que temos visto nos dias de hoje. Ele diz assim: não há força diante dessa grande multidão. Olha o que é que Josafá diz: ah, se os presidentes e os governantes dessas nações dissessem isso, nós não sabemos o que fazer. Mas ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. A batalha do Senhor. Tem peleja que não é nossa, tem peleja que é do Senhor. Josafá vai orar e ele chama uma promessa. É momento de chamarmos promessa. É momento de declararmos a palavra de Deus. É momento do Salmo 91 sair da estante da página amarela e virar vida na nossa boca. É momento de dizermos: praga nenhuma chegará à minha tenda. Porque quando Deus permite um caos na beira da igreja, quando Deus permite vale de ossos secos do lado de um profeta, é para profeta anunciar vida, é para profeta declarar palavra. Deus envia Ezequiel a um vale, não é para concordar, não é para chorar, não é para ficar com medo de ser o próximo. Deus nos permite assistir vale de ossos secos, porque há uma palavra de vida, há uma palavra profética nas nossas bocas, capaz de cessar qualquer epidemia ou peste que vem por aí. Aplauda ao Senhor. Josafá lembra a Deus de uma promessa que Deus havia feito a Salomão. Promessa que serve para o dia de hoje. Promessa em 2 Crônicas 7,13, que Deus diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, quero chamar a tua atenção à clara aparência que os céus estão fechados. Porque chuva traz colheita, chuva significa acesso de bênção, e as colheitas estão fechando agora, e o comércio está fechando agora. Deus disse: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu enviar o gafanhoto que consuma a terra. Irmão, não é gafanhoto, de tempo em tempo muda as estratégias, mas é o mesmo retrato. Mas tem uma coisa que aqui não mudou. Deus continua dizendo no final do 13: ou se enviar a peste. Versículo 14, Deus diz assim: se o meu povo... Deus não está esperando de político, presta atenção. Deus não está esperando de bruxo e nem de feiticeiro. Deus não está esperando de astrólogo e nem de quem lê cartas. Deus está esperando é da igreja. A solução está nas mãos da igreja. A palavra de vida está na boca da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Se esse povo meu, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, é hora de botar a boca no pó. É hora de rasgar o coração, é hora de chorar diante de Deus. Se esse povo que se chama se humilhar e orar e me buscar, preste atenção, e se converter,
Preste atenção. Para que essa praga não alcance o povo de Deus precisa botar vestimentas de santidade. Para que essa praga não atinja aqueles sobre os quais um dia foi invocado o nome do Senhor, é preciso que se converta de mau caminho. É hora de mudar as tuas veredas, para que o sangue esteja sobre a tua cabeça. Se eles fizerem isso, Deus diz: eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar pecados, porque tem peste que é consequência de pecado, e eu vou sarar a terra. Deus se encarrega de tirar. Um dia Deus permitiu que algumas pestes entrassem no Egito antigo, como um gafanhoto que devastou tudo que havia no Egito. Só que quando a igreja, através de Moisés e de Arão, oraram, o Senhor mandou um vento o dia inteiro. Não sei de onde veio, mas varreu todos os gafanhotos para a banda do mar. No estalar de dedo, Deus pode cessar tudo. Quando o Senhor diz, Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, é que enquanto você dorme, Deus pode mudar a sorte do que está acontecendo por aí. Mas é preciso se humilhar. Josafá se humilha diante de Deus, ele traz diante de Deus uma promessa. Mas eu preciso entender o que eu preciso fazer. Nós precisamos de entender as armas que estão na nossa mão. O apóstolo Paulo se dirige à igreja de Corinto e diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Elas são capazes de destruir fortalezas demoníacas. Veja o que Josafá faz. Oração. O Senhor diz em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á. É oração. Josafá foi orar. Passe o álcool gel, mas te cubra de oração. Lave as tuas mãos, mas limpe o teu coração. Se cinja de oração. Foi orar. Jejum. Em Marcos capítulo 9, um pai leva um filho endemoniado diante dos discípulos de Jesus, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E depois aquele pai chega para Jesus e diz assim: olha, eu até levei aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E depois os discípulos chegam e dizem: por que nós não podemos libertar aquele jovem? Jesus disse assim: tende fé, mas saiba que esta casta não sai senão por meio de jejum e de oração. Tem castas demoníacas, tem governo de demônio que se quebra por jejum. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Paulo, quando estava preso, ele escreveu Efésios, e ele diz à igreja de Éfeso: porque nós não temos que lutar contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, contra as hostes dominadoras das trevas, contra as forças espirituais da maldade. Esse vírus transmite pelo ar. E a Bíblia diz que demônios governam o ar. Algumas traduções diz os príncipes do ar. Mas o jejum, a oração da igreja, quebra esse governo de Satanás e faz os céus de Deus se descortinarem novamente sobre as nossas cabeças. Quando ele termina de orar, quando Josafá termina de orar, Deus levanta um profeta para dizer: não
vos assusteis. Jesus em Lucas 21 disse aos discípulos, quando eles perguntam, quais serão os sinais de que isso vai acontecer, de que o final dos tempos vai acontecer? Jesus disse assim, não assustem, hein? Não se assustem, não entrem em pânico, não sintam medo ou pavor, não. É necessário que primeiro isso aconteça. Nação contra nação, reino contra reino, as pessoas com medo do barulho das ondas, terremotos, fome e epidemias em vários lugares. Preciso estar em alerta, mas não com medo. Porque não devemos nos mover por medo? Porque medo é um espírito que atormenta. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Deus não nos tem dado espírito de medo, em outra tradução, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito que se move dentro de nós é de fé. E é essa fé que vai vencer essa epidemia. É essa fé que vai vencer esse mundo. Por que que eu não devo me mover por fé? Por que que eu não devo, me mover pelo medo? A Bíblia diz em Mateus 14, que os discípulos estão em alto mar. As ondas estão açoitando o barco. Eles começam a clamar. E quando a gente clama, a gente espera que Jesus apareça, sim ou não? E quem que está vindo sobre as águas? Jesus. Mas quando eles veem um homem de branco andando sobre as águas, na quarta vigília da noite, tomados de medo, eles começam a gritar, é um fantasma. Medo aumenta o problema. Medo fecha os olhos para a solução. O medo impede de ver a resposta da oração, porque é no meio da tormenta que Jesus chega, e quem estiver tomado de medo não consegue enxergá-lo. É agora que vamos ver a diferença. É agora que você vai perceber a diferença de talvez ter orado tanto tempo, ter participado de uma intercessão, ter jejuado, ter se consagrado, ter um dia batizado e entregue a tua vida para Jesus. E agora, não podemos ter medo. Porque Jó disse assim no capítulo 3, versículo 25, tudo que eu tinha medo, me aconteceu. E por que com medo vem? Televisão demais. Conversar demais sobre essa praga. Repita comigo, para um problema parar. Diga mais forte, para um problema parar, é preciso parar de falar dele. Pare de falar dessa epidemia. Para de falar do caos, porque nós não somos profetas de caos. Somos profetas do governo de Jesus Cristo. Está sentindo medo? Abre a porta do quarto. Dobra os joelhos no chão. Ao fechar aquela porta, fale com Deus. Está sentindo medo? Pega versículos de fé. Anote as pregações, porque é em momentos como esse que você precisa do que é ministrado dentro de uma igreja. E a Bíblia diz que ao ouvir demais a palavra, Romanos 10, 27, o teu coração vai gerar fé. 1 João 5, 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu gostaria de encerrar te dizendo uma coisa.
Quando a pessoa está com algum problema de saúde, ela procura um hospital ou uma clínica. Quando a pessoa está com algum problema na justiça, ela corre para um escritório de advocacia, faz um boletim na delegacia, acaba indo numa audiência no fórum. Quando a pessoa talvez está com muito problema, ela pretende fechar as janelas do quarto, apagar a luz e dormir e se esquecer. O problema é de saúde, mas o lugar que pode mais contagiar é um hospital. O problema é de saúde, mas tem problema no lugar que cura. Não tem advogado que te ajude agora. Não tem justiça que funcione nessa hora. Não tem governante que saiba o que fazer. O lugar mais seguro nesse instante é o esconderijo do Altíssimo. Eu convido você a abrir a tua Bíblia comigo no Salmo 91 para a gente encerrar essa ministração. Salmos capítulo 91. Vamos declarar com fé. Diga assim: eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois tu me livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu me cobrirás com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Versículo 10, diga assim: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará na minha casa. Aplauda bem forte ao Senhor por essa palavra. Deus diz assim: se você fizer de mim o teu escudo, se você fizer da minha presença o teu esconderijo, a peste não vai pegar, o laço do diabo não vai puxar. E se alguém ainda disser: mas está morrendo muita gente, mas Deus diz assim: 1000 de um lado, 10.000 de outro, mas contigo não. E quem ficou lá, e a minha casa, e a minha família, nenhum mal te sucede, praga nenhuma, desgraça nenhuma do inferno chegará na tua casa. Mas e se der medo, e se falar que passa pelo ar, que tem horários que é pior, não te assustarás do terror noturno, de noite, peste que voe de dia, seta que se move na escuridão. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Diga mais forte: o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos cobertos nesse sangue.
Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Onde você está? Senhor, como ministro dessa palavra, não retrocedo um passo daquilo que eu preguei, porque eu creio naquilo que eu falo. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido, não é de ontem que eu te conheci, desde o ventre da minha mãe tu és meu Deus. Eu sei quem tu és. Nessa hora estende o todo da misericórdia sobre nós. Guarda os nossos lares, proteja as nossas cidades, onde estiver algum familiar nosso, algum membro do nosso ministério, onde houver algum cristão sobre a face da terra, pastor, missionário, autoridade, ou um membro do corpo de Cristo, guarda-os. Que essa praga cesse, pela autoridade do nome de Jesus. Que a cura rapidamente chega naqueles que testaram positivo para o coronavírus. Senhor, livra da epidemia nesta cidade, nesta região, chamada por este nome ou por qualquer outro, porque ao nome de Jesus, todo nome tem que se dobrar e todo vírus tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós clamamos, guarda as autoridades da nação brasileira, guarda os lares deles, dê decisões sensatas e sábias, guarda o Brasil do caos, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Gostaria de te convidar para uma quarentena de jejum e de oração. Eu quero te convidar a partir de hoje. Até quando? Indeterminado. Não é isso que está falando por aí? Vamos ver. Então vamos ver. Vai resistir? Vamos orar. Até cessar. Quero te convidar num propósito especial. Depois eu vou divulgar isso nas redes sociais, mais detalhado. Orar 4 vezes ao dia. Se você puder nesses horários, eu estarei nesses horários. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. A cada 6 horas. Prazos de oração. Orar para quê? Que a praga cesse. Que os enfermos com esta praga sejam curados. Que Deus guarde as nossas vidas e as nossas famílias. E que todo o caos acabe. Quero te convidar, além dessa oração, a fazer um propósito muito sério. Exijo muito a tua atenção nisso. Não falar com ninguém sobre o vírus. Quer interromper um problema? Pare de falar dele. Está todo mundo falando dessa desgraça. E nós não fomos chamados para falar desgraça. Nós fomos chamados para profetizar bênção. Vai falar todo mundo que o diabo quer que fale? Quero te convidar num sério propósito a partir de hoje. Acabou isso para nós. Acabou isso na nossa boca. Acabou isso na nossa conversa. Acabou isso na mesa de casa. Acabou isso na frente da nossa televisão. Amém. Josafá disse assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Acreditem no profeta de vocês para vocês prosperar. Estou como profeta aqui de Deus, tocando a trombeta e te chamando para uma convocação de quarentena, de propósito de jejum e de oração. Acabou esse assunto. Se porventura você esquecer, corta. Se porventura alguém estiver falando, poda. O que Jesus está fazendo? Vamos falar do que Jesus está fazendo. Vamos agradecer por mais um dia de vida. Vamos declarar as bênçãos, quantas coisas temos para contar. Não está acabando nada por aqui. Vamos falar o que nós temos que falar. Não tem nada para falar, vai falar do livro da vida. Vamos falar dessa palavra.